E meus queridos, se você tem aí a sua Bíblia, abra no livro de Atos, no capítulo 2. Atos, no capítulo 2, nós vamos ler dos versos 41 a 47. Eu vou ler aqui da Almeida, Revista Atualizada. Eu gosto de dizer que a Revista Atualizada é o Facebook das Bíblias. Há quem use, né? Eu sou daqueles que ainda usam a Revista Atualizada, mas não sei se aparece aqui. Acredito que aqui é a Almeida, Nova Almeida Atualizada, mas são bem parecidas, tá bom? Atos capítulo 2, 41 a 47, diz assim: Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e das orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos orar, meus irmãos. Amado Deus, nós estamos agora com a Tua palavra aberta diante de nós. Nós agora ouvimos a Tua voz escrita no papel e pedimos a Ti, Senhor, que a Tua palavra agora seja compreendida, que os nossos corações estejam prontos para serem devidamente desafiados pela Tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, existe uma frase que é muito comum nos nossos dias, que é a seguinte: não se meta na minha vida. Isso porque nós vivemos em uma sociedade cada vez mais urbana, onde cada pessoa passa a se preocupar muito mais ferrenhamente consigo mesmo ou com a sua família do que com a sua sociedade, com a comunidade em que ela de fato vive. Nós não temos hoje em dia muito mais tempo assim e muitas vezes nem tanta disposição para visitas, para sentar na calçada. Será que alguém aqui ainda tem essa prática dos nossos pais e avós, de pegar uma cadeira, colocar na calçada e ficar sentado ali? Eu lembro da minha avó dizendo que, quando ela era jovem, eles faziam isso, lá no interior do Ceará, eles faziam isso, de sentar na calçada para ver os carros passarem. E então, hoje em dia, como nós vivemos numa sociedade cada vez mais urbana e cada vez mais conectada, a nossa forma de se relacionar com as outras pessoas, ela foi hoje muito mais reduzida presencialmente e muito mais aumentada digitalmente, né, no mundo virtual. E eu não sei se vocês sabem, eu sou cearense, né? Não sei se vocês sabem, mas vocês curitibanos têm inclusive essa fama, né? Tem um canal no YouTube, na verdade no Instagram, que o rapaz passa o tempo fazendo esses testes de andar no centro de Curitiba, dando bom dia para as pessoas e mostrando as pessoas não respondendo o bom dia. Mas eu digo para vocês, pessoal, isso é uma fama que não é que o curitibano acabou ganhando essa fama, mas eu gosto de dizer para os irmãos lá na nossa igreja que na minha cidade, lá em Fortaleza, também é assim. Isso, na verdade, não é uma característica dessa cidade. É uma característica que cada vez mais
faz parte do mundo em que nós vivemos, onde a gente gosta muito mais de se conectar com as pessoas através da internet, através do mundo virtual, do que no mundo real, digamos assim. Então, nós vivemos num mundo hoje cada vez mais individualista. No entanto, meus irmãos, quando a gente crê no Evangelho e a gente passa a seguir a palavra de Deus, nós nos deparamos com a realidade da igreja. Nós nos deparamos com a realidade de que o crente, ele precisa fazer parte de uma comunidade de pessoas. Nós acabamos descobrindo que, além de você ter a sua família, é necessário que você também faça parte de uma família de fé, de uma família com outros irmãos, além daqueles que você tem, filhos do seu pai e da sua mãe. Sendo assim, em uma escala de prioridades, participar de uma igreja, meus irmãos, acaba, no mundo de hoje, sendo colocado como algo de terceiro ou quarto planos, em uma sociedade cada vez mais individualista. Existem hoje em dia pessoas que não querem participar de igreja nenhuma. São os chamados desigrejados. Eles entendem que não precisam participar de nenhuma igreja, porque igreja, isso que nós chamamos de igreja, é um sistema humano, eles pensam, e que para ter uma vida com Deus, para andar com Jesus, você não precisa fazer parte da instituição. São, portanto, os desigrejados. Mas existem aqueles que até fazem parte da igreja, mas não se engajam, faltam por qualquer motivo. São aqueles que são da igreja, mas eles pensam assim, que ninguém se meta na sua vida. E isso é uma tentação muito grande, a gente ser um crente que tem uma prática de igreja individualista. E isso, meus irmãos, infelizmente, é algo presente em todas as igrejas. Eu espero que isso não exista nessa igreja. Mas em todas as igrejas, na minha experiência, que eu já fiz parte, há sempre uma quantidade significativa de pessoas que não entendem que precisam se engajar na sua igreja, que não entendem que precisam vestir a camisa de sua igreja, que não entendem que fazer parte dessa comunidade e ser imerso nessa comunidade e fazer parte da vida dessa comunidade, não entendem que isso é parte integrante e fundamental da sua fé. Infelizmente, isso é uma realidade, e mesmo aqueles que não se identificam com essa realidade, certamente sofrem da tentação de viver isso. Quem nunca, por exemplo, pensou por exemplo, um corintiano, não sei se vocês conhecem algum corintiano, né? Hoje à tarde tem Corinthians e Flamengo, como semifinal da Copa do Brasil. Então, vocês aqui não vão ter o dilema que eu tenho, porque às 5 horas da tarde eu tenho que estar lá na minha igreja dando aula na escola dominical. E eu sou corintiano. Então, surge aquela questão, né? Aliás, eu não posso ter essa questão porque eu sou pago para estar na igreja. Então, eu tenho que estar lá na igreja. Mas e outros irmãos? Surge a questão, hoje eu não vou para a igreja. Hoje, é só hoje, né? Hoje eu vou ficar aqui para assistir esse jogo. Não adianta eu ir para a igreja e ficar com a cabeça no jogo, então vou ficar em casa para assistir esse jogo. Se alguém aqui é fã de Fórmula 1, aí fica, hoje eu não vou para a igreja, vou assistir a corrida da Fórmula 1, certo? Então, eu sei, meus irmãos, houve um tempo que eu não era pastor, e eu sei da tentação que existe no nosso coração de não participar da vida da igreja, de não participar das reuniões da igreja,
de não ser parte integrante da vida da comunidade por conta de interesses individuais. Então, o texto que nós acabamos de ler é um texto que nos conta sobre a vida daquela comunidade que havia acabado de ser formada com a descida do Espírito Santo em Atos 2. Você tinha ali o grupo dos apóstolos, o grupo dos 12, e depois o grupo maior dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então você tem uma comunidade embrionária, o apóstolo Pedro prega o evangelho, 3.000 pessoas acabam se convertendo, e aí você tem a formação daquela comunidade, e logo o escritor do livro de Atos nos mostra aqui como é que eles viviam naquela comunidade. E é sobre isso, meus irmãos, que eu quero falar, portanto, com vocês nessa manhã. Eu estou intitulando essa mensagem de Igreja, uma atividade essencial. Eu quero mostrar para vocês que é importante, que é fundamental, que é essencial, não apenas que você pertença a uma igreja, mas que você viva a sua igreja. Não apenas que você faça parte, que você seja membro, que você congregue, mas que isso faça parte de quem você é, que isso faça parte da sua vida comum, da sua vivência cristã com Deus. E através desse texto, meus irmãos, portanto, eu quero responder a seguinte pergunta: por que é importante que você pertença e participe de uma igreja ou da sua igreja? Em primeiro lugar, porque essa é a vontade de Deus. Eu poderia encerrar aqui, mas deixe-me mostrar para você como é a vontade de Deus que você viva a sua igreja. Perceba, meus irmãos, aqui o verso 41, quando ele nos diz que aqueles que aceitavam a palavra foram batizados. O texto nos mostra que havia pessoas ali que aceitaram a palavra pregada por Pedro. Então, Pedro fez aquele sermão que é descrito aqui no no livro de Atos, no capítulo 2. Pedro fez aquele sermão e 3.000 pessoas, o texto aqui nos vai falar, de quase 3.000 pessoas creram. É o contrário, hoje em dia, a gente faz 3.000 sermões para que uma pessoa creia, né? Mas o apóstolo Pedro, então, fez aquele sermão, guiado pelo Espírito Santo, e houve uma conversão em massa naquele dia. E o texto, então, diz que essas pessoas creram e foram batizadas, da forma como o Senhor Jesus Cristo ensinou, que a vida cristã, ela começa quando as pessoas creem e são batizadas. A vida cristã, ela começa como um ato de fé no Evangelho, e então você é batizado para ser inserido na comunidade dos seguidores de Jesus. Essa é a função do batismo. O batismo, meus irmãos, é um ritual de iniciação. Quando nós somos batizados, nós estamos declarando publicamente que nós compartilhamos da fé cristã e que agora nós iremos fazer parte do grupo, da comunidade de seguidores de Jesus. Então, o texto nos diz que aquelas pessoas foram batizadas. Mas preste atenção que logo o texto nos informa que houve um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Acréscimo a quê? Acréscimo àquela comunidade, meus irmãos, descrita no capítulo 2, verso 1, quando diz que no dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar. Essa comunidade era uma comunidade de mais ou menos 120 discípulos de Jesus, que formavam ali o grupo embrionário,
a comunidade embrionária em Jerusalém dos seguidores de Jesus. E os apóstolos, então, aqui, entendiam que aqueles que eram batizados precisavam fazer parte desse grupo. Eram acrescidos a este grupo inicial. Então, o grupo da igreja agora havia se expandido, agora havia aumentado. Mas preste atenção agora, lá no verso 47, que diz, no final do verso 47, que enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor. A palavra aqui no verso 47, o verbo acrescentar no verbo 47, é o mesmo verbo do verso 41, quando diz que os apóstolos acrescentavam pessoas ali. Agora nos é dito que era Deus que acrescentava. E a palavra traduzida aqui, meus irmãos, por acrescentar, é justamente a palavra anexar. Literalmente significa anexar. A ideia de que havia um grupo e essas pessoas foram anexadas, acrescentadas a esse grupo. O autor aqui, então, do livro de Atos, nos ensina, meus irmãos, que o padrão dos apóstolos, de pegar as pessoas que criam e batizavam essas pessoas, e fazia com que essas pessoas agora pertencessem a um grupo, a uma comunidade, que esse padrão não é um capricho humano. Isso não é invenção de pessoas. Não foram os apóstolos que inventaram isso. Não era a vontade de líderes religiosos montar uma comunidade para, através dessa comunidade, se darem bem financeiramente. O texto nos mostra que essa atitude dos apóstolos de incluir as pessoas na comunidade, isso era vontade de Deus, era Deus fazendo isso. Deus era quem acrescentava as pessoas no grupo da igreja. Então, quando alguém crê em Cristo e é batizada, ela precisa participar, fazer parte da vida de sua igreja, de sua comunidade, sabendo que, quando ela faz parte da comunidade cristã, é Deus quem está inserindo ela naquele grupo, naquela comunidade. E isso, meus irmãos, não é ensinado apenas nesse texto. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, verso 25, nós temos a declaração clássica: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A palavra de Deus diz que nós precisamos fazer parte da congregação, que nós precisamos ser inseridos dentro do corpo da comunidade de Jesus Cristo, dos seguidores de Jesus, e que isso precisa fazer parte da nossa vida com Deus. Portanto, meus irmãos, a vontade de Deus é que você seja e viva em uma igreja. Que você seja e viva de um grupo de seguidores do Senhor Jesus. Aquela pessoa que pertence a uma igreja, aquela pessoa que faz parte de uma igreja e não vive a sua igreja, ela está, portanto, desonrando, desobedecendo à vontade de Deus. Aquela pessoa que pode participar de sua igreja, mas escolhe não fazer isso, ela está indo contrário a esse padrão divino de incluir pessoas na sua comunidade, de incluir pessoas que vão se reunir, que vão ficar juntas para viver, para celebrar, para caminharem dentro da fé cristã. Por isso, meus irmãos, deixe-me dizer para você aqui, se você é um crente no Senhor Jesus Cristo e batizado, você precisa fazer parte de uma igreja. Você precisa se identificar com uma comunidade cristã.
você está aqui nessa manhã e você é apenas aquela pessoa que vai para o culto todo domingo, ou talvez você vai para o culto aqui, outro domingo então pensa, eu vou para o culto na outra igreja. Se esse é o seu padrão, você precisa entender, meu irmão, que isso não é o padrão do Senhor. O padrão do Senhor é anexar você a uma comunidade de discípulos de Cristo. É anexar você a um grupo de seguidores de Jesus, e você então é batizado e é colocado como parte deste grupo. Você precisa viver como parte de uma comunidade, reunir-se com essa comunidade. Então se esforce para isso. Se esforce para que você seja membro e viva a vida da sua igreja. Também, outro conselho que eu deixo aqui para os irmãos: encarem a sua vida na igreja, meus irmãos, na perspectiva da vontade de Deus. E isso significa que você sempre vai colocar a vontade de Deus como seu critério para fazer parte da sua igreja. O que eu quero dizer com isso? Uma sociedade individualista é uma sociedade onde a vontade individual ela tem preponderância sobre a vontade coletiva. Em outras palavras, você decide, portanto, quando é que você quer se relacionar com os outros e quando não. E isso à luz dos seus próprios interesses. Isso é a verdadeira definição do que é um senso individualista. Mas como crentes no Senhor Jesus Cristo, o que nós precisamos é entender que o nosso critério é a vontade de Deus. Deus é quem define quando é que nós devemos ou não nos relacionar com as outras pessoas. E a vontade de Deus, meus irmãos, é que você viva a sua vida cristã em comunidade. Que você cante cânticos em comunidade. Que você aprenda a palavra de Deus em comunidade. Se você pegar os textos do Novo Testamento, que falam sobre a importância de cantar a Deus, de aprender a palavra de Deus, de servir a Deus, você vai perceber que quase todos, com exceção de um, eu só conheço um texto no Novo Testamento que diz que quando você for orar, entre no teu quarto e ore em secreto a Deus. E quando Jesus disse isso, o que Jesus estava combatendo era a atitude dos líderes judaicos de quererem fazer as suas orações para serem admirados pelos homens. Jesus não estava determinando que as orações deveriam ser apenas dentro do seu quarto. Mas a continuidade do Novo Testamento toda vai mostrar, meus irmãos, que a vida cristã que Deus quer, que a nossa vida cristã, ela seja praticada em comunidade. O apóstolo Paulo, por exemplo, no livro de Efésios diz: mas não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aí ele começa a dizer: falando entre vós com salmos, cantando e entoando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, servindo ou sujeitando-vos uns aos outros. O Novo Testamento é repleto de textos mostrando que a vida cristã, ela é uma vida que precisa ser vivida em comunidade. Que você deve privilegiar o seu aprendizado bíblico, a sua oração, o seu serviço. Você deve privilegiar fazer isso em comunidade, com parte do grupo que Deus inseriu você. Por isso, meus irmãos, encare a sua vida de igreja como vontade de Deus.
haverá dias que você não terá vontade. Haverá dias que você vai resistir, que você não vai ter vontade de estar com os irmãos. Eu sei que vai haver dias, eu sei que pode ter acontecido isso com você hoje. E você talvez pensou em ficar em casa. Aqui em Curitiba, por exemplo, você pode ter vontade de ficar em casa aproveitando a chuvinha, dormindo mais tempo, o friozinho bom, não é? Então não vou sair de casa porque tá frio, enfim. E lá no Ceará a gente não sai de casa porque está calor. Nós fazemos isso, meus irmãos. Ficamos sempre procurando desculpas para satisfazer as tentações do nosso coração, de sermos individualistas, de colocarmos a nossa vontade como critério de participar da nossa vida de igreja. Mas não esqueça disso. A vontade de Deus é que você seja inserido e viva como parte da comunidade da igreja. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, isso também, fazer parte, viver na comunidade da igreja, isso também é fundamental, não apenas porque essa é a vontade de Deus, mas também porque essa é uma necessidade que nós temos como crentes. Veja que a partir do verso 42 agora, o texto vai nos dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Note que a partir do verso 42, e no próprio verso 42, nós temos aqui dois elementos que eram vistos naquela comunidade de Atos, aqui narrado em Atos 2, como sendo dois elementos que as pessoas desfrutavam por necessidade. O primeiro deles é quando diz aqui que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra traduzida aqui por perseverar, meus irmãos, ela tem o sentido básico de se dedicar. A ideia aqui é de algo que era feito continuamente. Era algo que eles se dedicavam de forma contínua, de forma frequente, de forma rotineira. E a ideia aqui, dessa perseverança na doutrina, na comunhão, você vai perceber que eles faziam isso porque eles compartilhavam entre si das suas necessidades. Eles faziam isso porque eles entendiam que eles precisavam do ensino dos apóstolos, da comunhão, do partir do pão e das orações. Quando o texto nos fala que eles perseveravam na doutrina, a ideia aqui, meus irmãos, é do ensino que vem dos apóstolos, do ensino da doutrina que era transmitida por meio daqueles que receberam essa doutrina da própria boca do Senhor Jesus Cristo. Então, eles entendiam que eles precisavam crescer, que eles precisavam aprender. A palavra traduzida por doutrina no texto grego do Novo Testamento é apenas ensino. Então, eles perseveravam no ensino, eles perseveravam em aprender, portanto. Isso, e aprender, meus irmãos, é uma expressão de necessidade. Você só se dedica a aprender uma coisa se você entende que precisa aprender alguma coisa. Se você olha para um determinado conteúdo e esse conteúdo você acha aquilo inútil para você, você não vai se dedicar a aprender. Concordam? É assim. Então, aprender, você desfrutar de um ensino, só acontece quando você compreende aquilo como uma necessidade sua. E é por isso que eles perseveravam. E os apóstolos, meus irmãos, eles ensinavam o quê? Durante o livro de Atos, o que a gente vê é que o que eles ensinavam eram as Escrituras. Em Atos 17,
Em diversos outros textos nós vemos que os apóstolos, eles ensinavam as Escrituras. Em Atos 17, que eu mencionei, é o clássico texto dos bereanos, do povo de Bereia, que ficava conferindo nas Escrituras se o que Paulo ensinava era o que estava nas Escrituras, porque era isso que Paulo ensinava, as Escrituras. Então, o ensino dos apóstolos era a palavra de Deus. Mesmo os apóstolos sendo profetas e canais de revelação, eles eram mestres da palavra de Deus. Então, a vida na comunidade envolvia uma dedicação para aprender continuamente, cada vez mais, da palavra de Deus. E o texto também diz que, além deles se dedicarem ao ensino, eles se dedicavam também à comunhão. Veja que o texto diz, na comunhão, e aí havia dois tipos de comunhão, o partir do pão e as orações. Partir do pão aqui, meus irmãos, é uma expressão que aponta para o ritual da ceia do Senhor. Essa ceia, meus irmãos, foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo. E era uma expressão da vida na comunidade. Aquelas pessoas, quando o Senhor Jesus Cristo instituiu o partir do pão, a ideia é que havia um só pão que era partido pelo o anfitrião do jantar, e todos então à mesa compartilhavam do mesmo pão. Então, o partir do pão é uma celebração de que a comunidade de Jesus se identificava um com o outro. Quando a gente parte o pão, nós estamos nos identificando um com o outro. Quando nós celebramos a ceia, meus irmãos, todas as nossas diferenças que existem por aí, elas caem por terra. Eu tenho certeza que aqui, nessa igreja, existem pessoas que têm mais e outras que têm menos dinheiro no banco. Tenho certeza que nessa comunidade existem pessoas que podem usar roupas de marca e outras que só compram na Shopee. Existem pessoas aqui que talvez tenham um carro do ano, outras pessoas que tenham um carro de 10 anos, outras que tenham um carro de 20 anos. Existem pessoas aqui que são altas, outras que são baixas. Existem pessoas com cores diferentes, com gêneros diferentes. Mas quando nós chegamos na mesa do Senhor, todas essas diferenças, elas caem por terra. Você come do mesmo pão que eu como. Não importa a roupa que você tenha, o carro que você tem, o bairro que você mora. Você vai comer do mesmo pão e tomar do mesmo cálice que eu e que os demais também tomam. E isso é uma expressão, isso é expresso no partir do pão e também é expresso nas orações. E essas orações indicam que esses irmãos se reuniam para orar, meus irmãos. Eles se reuniam para orar uns pelos outros. Quando fala que orações no plural e de forma definida, eles perseveravam nas orações. A ideia aqui era de reuniões de oração, que era uma prática muito comum no judaísmo, as pessoas irem se reunir no templo para orar umas pelas outras. E o texto aqui vai nos dizer, no verso 46, que diariamente eles perseveravam unânimes no templo. Então, essa reunião era diária. Todos os dias, eles iam para o templo para fazer as suas orações. Isso era todos os dias. E isso, meus irmãos, nos faz perguntar por que eles se reuniam para orar? Por quê? E a resposta é uma só.
porque eles precisavam. Veja que o texto, no verso 44 e 45, coloca tudo isso no contexto de necessidade. O texto diz que os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, e que eles vendiam as suas propriedades, distribuindo um ao outro, à medida que alguém tinha necessidade. Que eles se reuniam com alegria, com simplicidade de coração. Então, meus irmãos, tudo isso é colocado num contexto onde as pessoas encontravam naquela comunidade, naquela vida de comunidade, algo que elas precisavam muito. Elas encontravam naquela comunidade a oportunidade de aprender das Escrituras, a oportunidade de ter refeições na casa um dos outros. E isso, naquela época, era muito significante, porque naquela época, meus irmãos, não tinha videogame, não tinha YouTube, não tinha Netflix, não tinha nada disso que a gente tem hoje para se divertir em casa, né? Hoje existem uma série de entretenimentos que são disponibilizados para que você se divirta no conforto da sua casa e que você passe horas fazendo isso. Que você maratone uma série, que você escolha o filme que você quiser, que você fique na sua casa. Mas naquela época não era assim. Naquela época, as pessoas elas se divertiam comendo. Eu sei que hoje também é assim, né? Às vezes a gente não se reúne para fazer um churrasquinho, para ter uma refeição juntos. Por quê? Porque, e dá para perceber, uma das diversões mais legais que existe é se reunir para comer, não é? É você se reunir para compartilhar de uma mesa. Agora, você imagina, certo? Você imagina que você faz parte de uma comunidade onde tem uma quantidade considerável de pessoas que não comem todos os dias, que são pobres e que por isso não possuem as suas refeições em casa, as clássicas 3 refeições. Hoje, meus irmãos, isso que é normal para a gente ter as nossas 3 refeições, naquela época e algumas décadas atrás, isso não era normal. As pessoas tinham uma refeição no máximo, às vezes nenhuma refeição por dia. E aí, quando elas encontravam a comunidade da igreja, elas percebiam, meus irmãos, que ali elas tinham as suas necessidades espirituais satisfeitas e as suas necessidades humanas satisfeitas. Ali elas encontravam a solução para a sua fome espiritual, mas também a solução para a sua fome física. Isso é o que o texto aqui nos mostra, que ninguém ficava sem casa, ninguém ficava sem ter o que comer, ninguém ficava sem ter o que vestir. Por quê? Porque elas faziam parte da igreja, elas faziam parte de uma família além da sua família. E isso, meus irmãos, mais uma vez, é um problema, um risco que nós corremos. O risco de nós não acharmos que precisamos da igreja. Infelizmente, tem muita gente que ainda acha que a igreja é que precisa dela, né? Então, a igreja precisa de mim. Ninguém vai mexer comigo porque o meu dízimo é alto. Então, a igreja precisa mais de mim do que eu dela. Outros acham, meus irmãos, que não precisam da igreja, que por isso, não preciso tanto assim da escola dominical, né, de aprender com os irmãos, não preciso não, assim, eu posso deixar isso para depois, não é uma necessidade que eu tenho de aprender mais da palavra de Deus. Acho que talvez o culto é importante, a EBD dá para... eu não preciso me reunir para orar com os irmãos, eu não sei como é que vocês fazem aqui, mas na nossa igreja, lá na Igreja Batista Calvário, tem os grupos pequenos, onde a gente se reúne para orar.
Aqui, certamente, vocês têm os momentos de se reunir para orar uns pelos outros. E isso, infelizmente, tem muita gente que acha que não precisa disso. Eu me lembro, na época da pandemia, que eu compartilhava com as pessoas, com os irmãos da igreja, eu ainda estava lá em João Pessoa, e dizia o seguinte: eu acredito que depois da pandemia, nós nunca mais teremos reuniões de oração vazias. Eu dizia, né? E eu estava totalmente enganado. Porque na nossa época, na nossa sociedade, meus irmãos, a gente acha que o que a gente precisa é de um plano de saúde ou de médico e remédio disponível. Não é assim que a gente pensa? Você está com dor de cabeça. Você aí, o marido, né? O marido está com dor de cabeça, e aí ele chega para a esposa e diz assim: olha, eu estou com muita dor de cabeça. Se bem que normalmente é o contrário, né? Mas enfim. Aí a esposa diz o seguinte: então senta aí que eu vou orar por você. Como é que você se sente? Não quero oração. Você não vai dizer isso porque a gente dá uma mascarada assim. Mas, não, eu não quero oração, eu quero remédio, eu quero dipirona. Então, nós vivemos numa época, meus irmãos, em que a gente acha que o que a gente precisa é de dinheiro, é de remédio, é de saúde. Não é isso que a gente deseja quando a gente vai dar parabéns para a pessoa? Muita saúde, muito sucesso, muita prosperidade. Quando chega no final do ano, que Deus abençoe o seu 2025 com muito dinheiro, muito sucesso, prosperidade, muita saúde. Tem aquelas frases, né? De que saúde e não sei o que é o que interessa e o resto a gente, sei lá, corre atrás. Então, nós vivemos nessa sociedade, nessa cultura, nesse ambiente, onde aquilo que a igreja oferece, onde aquilo que nós encontramos na igreja, não é visto como uma necessidade. Certo? A gente não precisa tanto disso. E isso, meus irmãos, vem por esse excesso de materialismo, onde a gente acha que o que a gente precisa é de consumo, excesso de individualismo, onde a gente acha que o que a gente precisa é do nosso conforto, do excesso de mundanismo, onde a gente acha que o que a gente precisa são as bobagens deste mundo e não das coisas chatas da igreja. Porém, aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo e querem ser obedientes a Deus, passam a entender, meus irmãos, de que aquilo que a igreja oferece é, na verdade, uma necessidade. Veja, meus irmãos, se você leva a sério a sua luta contra o pecado, se você leva a sério a sua luta contra o pecado, você vai encontrar na igreja algo que você vai valorizar, que você entende como necessidade. Eu lembro de um irmão da igreja que me procurou lá em João Pessoa. Eu preciso dizer, né, que é para vocês não ficarem pensando, quem será o irmão ali da Calvário? Não. Lá em João Pessoa teve um irmão que me procurou dizendo que ele tinha problemas com imoralidade, que ele lutava muito nessa área e que ele já tinha se esforçado, que ele orava, que ele lia a Bíblia, já tinha lido livros, mas ele não conseguia vencer, não conseguia se livrar dessa dificuldade de imoralidade. Aí eu disse para ele, irmão, é o seguinte, nossa igreja tem uma reunião de oração toda quarta-feira e eu nunca vi você nessa reunião. Isso significa que o básico, o mais básico da sua luta contra o pecado, você não está fazendo. Que é o quê? Lutar junto com seus irmãos.
Deus não nos fez para ter as nossas lutas e os nossos desafios sozinhos. Você tem que fazer isso com irmãos. Isso não significa dizer que você vai chegar no culto de oração, irmãos, orem por mim porque eu tenho um problema com imoralidade. Não. Mas orar pelos irmãos, estar com os irmãos, servir aos irmãos, isso, meus irmãos, faz muita diferença. Eu lembro de um outro caso, de uma moça, uma jovem, que pediu para ir lá em casa para se aconselhar comigo, e aí quando ela chegou lá, ela disse, pastor, eu sofro muito de ansiedade, porque eu tenho problemas na minha família, a minha mãe é não sei o que comigo, meu pai não sei o que comigo, e tal, na minha faculdade assim, assim. E eu comecei a identificar que ela estava muito no palco da vida dela. E aí eu disse para ela assim, irmã, olha, disse com bastante carinho, com bastante amor para ela, eu disse, irmã, você está na nossa igreja, e eu não vejo você servindo a ninguém na nossa igreja. Você não serve em nenhum ministério, você não serve. E isso é uma demonstração de que você está assim, ansiosa, porque você está muito no palco da sua vida. Você não vive para os outros. Você não dedica a sua vida para a necessidade dos outros. Você vive a sua vida apenas para você mesmo. E como as coisas não acontecem do jeito que você quer que aconteça, aí você fica assim, angustiada, ansiosa. Mas faça o seguinte, comece a servir os outros. Comece a se dedicar a servir outras pessoas que precisam. E, meus irmãos, ela era aluna de psicologia, e ela começou a estudar sobre autismo, e ela começou a servir na igreja e fora da igreja a famílias que tinham filhos autistas. E eu me lembro, no dia que eu estava vindo embora, pouco tempo antes de vir embora para Curitiba, ela mandou uma mensagem para mim dizendo, pastor, aquele seu conselho salvou minha vida. Porque desde que eu passei a viver pensando em resolver as necessidades dos outros, eu parei de ter aqueles dramas, aquela ansiedade toda. E isso, meus irmãos, mostra o porquê que a igreja é uma necessidade para a gente. Porque a igreja tira a gente do palco da nossa vida. A gente passa a viver compartilhando as necessidades uns dos outros. A igreja, meus irmãos, passa a ser a sua família além da sua família. Na igreja ninguém fica sem mãe. Ninguém fica sem pai, ninguém fica sem irmão. Eu que sou cearense, moro ali em Pinhais, congrego na Igreja Batista Calvário, moro a quilômetros e quilômetros de distância do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, mas eu não fico sem pai, não fico sem mãe. Na igreja eu ganho pais, eu ganho mães, eu ganho irmãos e você também, meus irmãos. A igreja é a nossa família além da família. A igreja é onde a gente cresce junto, onde a gente ora junto, onde a gente luta junto, onde a gente caminha junto. Por isso, não cultive jamais a prática do crente carreira solo. Não faça isso, meus irmãos. Muito embora tenha várias coisas que você pode fazer sozinho na sua casa, como seguir o Antônio Neto no Instagram, para aprender mais da palavra de Deus, assistir aulas pela internet. Tudo isso você pode fazer. Mas entenda, o modelo bíblico, o padrão bíblico é de você fazer isso com a sua comunidade, com a sua igreja. Certo? Deus quer que você veja a sua igreja como uma necessidade para a sua vida. Meus irmãos, deixe-me dizer para vocês, como eu atuo na internet, eu recebo muitas mensagens de pessoas me pedindo indicação de igreja, mas também de pessoas me agradecendo
por disponibilizar conteúdos na internet, e o que eles alegam é o seguinte: pastor, aqui na minha região, aqui na minha cidade, não tem ninguém que ensine a palavra de Deus. Não tem uma igreja onde o pastor abre a Bíblia e expõe a palavra de Deus. Nenhuma. E aqui, meus irmãos, vocês têm. Aqui vocês têm uma comunidade onde a Bíblia é cantada, onde a palavra de Deus é exposta, onde existe uma escola bíblica para ensinar você a palavra de Deus, onde você pode aqui orar uns pelos outros, onde nas suas lutas, nos seus desafios, você tem homens e mulheres maduros o suficiente para lhe acompanhar. Aqui você tem isso. Não despreze isso, não descarte isso, não relegue isso a algo menos do que uma necessidade que você tem. Você precisa dessa igreja na sua vida. Por isso, valorize, meus irmãos, os momentos que a sua igreja providencia para o seu bem. Valorize as reuniões de culto, as reuniões de aprendizado, reuniões de oração, reuniões de comunhão. Eu imagino que vocês têm aqui reuniões para ter comunhão uns com os outros. Valorize isso, meus irmãos. Não despreze isso jamais na sua vida. Acredite, você precisa disso, meus irmãos. A gente precisa deixar de pensar na igreja como algo que eu devo ir e pensar na igreja como algo que eu preciso ir. Eu preciso estar com os meus irmãos, porque essa é a vontade de Deus e porque essa é uma necessidade de todo crente. Amém? Vamos orar. Querido e amado Pai, agradecemos a Ti, ó Deus, por esse texto singelo, que mesmo na sua simplicidade nos exorta e nos anima a vivermos e a praticarmos algo tão importante, Senhor, que é a vida de igreja. Ajuda esses irmãos e irmãs aqui, Senhor, a vestirem a camisa dessa igreja, a amarem esse grupo, a amarem fazer parte dessa família, Senhor. Que essa seja uma comunidade vibrante, uma comunidade marcada por alegria, Senhor, por pessoas alegres de estarem aqui. Que essa igreja seja um oásis no meio de tantas lutas, de tanta impiedade que a gente vê neste mundo. Eu te rogo, ó Deus, que essa igreja seja uma igreja que promova o crescimento, que promova, ó Deus, a vitória contra o pecado, a transformação de vidas, a pregação do Teu Evangelho, a disciplina, ó Deus, daqueles que se desviam. Que essa seja uma igreja, ó Deus, marcada pela santidade do Senhor. É o que eu te rogo, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Mais uma vez, deixo aqui meu compromisso. Pastor Henrique, sempre que você me chamar, estarei aqui, tá?